Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Voz da Igreja Entrevista. E hoje nós temos a honra de receber aqui para a nossa entrevista especial da semana o segundo sargento do BOPE, Emerson Alexandre Silva. O sargento é o fundador e também o coordenador da Pastoral do Trânsito. Você já sabia que existe uma Pastoral do Trânsito? E olha quantos assuntos importantes a Pastoral do Trânsito tem a tratar. E é tudo isso que o sargento vai contar aqui para a gente. Muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito boa noite, obrigado pelo convite, né? Sinto-me honrado em falar um pouquinho mais dessa pastoral tão nova da nossa arquidiocese. Bacana, são 3 anos já de pastoral, né? Eu queria que você começasse contando para a gente, sargento, como é que surgiu essa ideia, como é que nasceu a Pastoral do Trânsito? A Pastoral do Trânsito, ela nasce dentro da Pontifícia Universidade Católica, né? Estávamos ali numa conversa de corredores, aquele cafezinho tão gostoso que lá tem, né? E aí, então, eu estava fazendo o curso de teologia, né? Até algo que realmente chamava atenção, né? Um sargento do BOPE fazendo o curso de teologia. E aí, então, o meu orientador e professor, da época, coordenador do curso de teologia, o professor César Leandro, então a gente começou a bater um papo sobre todas as questões de trânsito, o quanto o trânsito mata, realmente os números são assustadores, né, as condições que as pessoas ficam. E aí eu contei para ele um fato que ocorreu comigo, aonde eu consegui evitar uma briga de trânsito, né? Eu fui o responsável em um acidente, e aí o senhor que ali estava muito nervoso e tal, queria brigar comigo. Eu a todo momento dizia a ele, olha, não vai ter briga, a gente não vai brigar. E aí convenci a ele de que realmente não ia ter outra solução a não ser a conversa. Conversamos, então, passei meus dados a ele quando eu falei, né? Olha, o senhor pode me ligar, pode me procurar. E aí ele perguntou, mas você trabalha aonde? Eu falei, eu sou policial militar, trabalho no Batalhão de Operações Especiais. E aí ele falou, não, mas como assim? Eu queria brigar com alguém. Imagina o susto do cidadão, né? Ele ficou assim, nossa, mas eu ia brigar com o policial? Eu falei, não, o senhor não ia brigar comigo, não tinha porquê, né? Uma questão tão simples a gente resolver. E aí, então, ele pegou e falou assim, não, mas você está desarmado? Eu falei, não, eu ando armado pela minha profissão. E aí ele disse, quer dizer que eu queria brigar com alguém armado? Eu falei, não, mas a gente não ia brigar. E aí nos tornamos grandes amigos, e eu contei isso para o professor, que, por sinal, logo em seguida, ao intervalo, iria dar uma aula de espiritualidade. E aí, então, nessa aula, ele acaba citando a minha história, né? Olha, teve uma história com o nosso sargento e tal, né? Carinhosamente sempre foi assim chamado entre os colegas de turno. E aí ele pegou e falou, mas aí ele pegou e falou assim, Alexandre, na hora de ir embora, espera um pouquinho que eu quero conversar com você. Aí eu falei, então tá bom, professor. Ele falou, olha, isso dá um artigo excelente, né? O lado acadêmico da PUC. Ele falou, olha, isso dá um artigo excelente, vamos colocar isso no papel? Eu falei, vamos, professor. E começamos ali a construir, né, toda essa questão, né, da contribuição que a espiritualidade poderia trazer para o trânsito. E aí, então, a gente é brindado com a ajuda dos colegas, de todos os professores, e aí, então, ele diz, cara, o que você acha desse projeto, né, da espiritualidade no trânsito, para que a gente reúna-se junto às autoridades para trazer uma forma e, de repente, uma alternativa para as pessoas lidarem com o trânsito, que realmente é muito difícil, né, numa cidade grande como Curitiba. E aí, então, começa toda uma história de ajuda, de a gente conversar, né? Fomos gratamente recebidos pelos irmãos do Grupo Marista, que nos acolheram, falaram, olha, o projeto de vocês é muito legal, vocês têm todo o apoio. E aí fomos procurar o Padre Alex, na Arquidiocese, né? Padre, qual o caminho? Estamos num caminho bom para trazer algo para a nossa igreja, né? As pessoas sempre cobram da igreja, né, respostas para os Uma anseios da igreja mais sociedade. cidadã, né? Que se coloque nas questões do dia a dia. Uma igreja mais, né, que esteja junto realmente com os problemas diários. Aí Padre Alex se apaixona pelo projeto, né? Me leva também para Padre Luciano. Eu era catequista, sou catequista até hoje. E aí, então, eu falo, olha, esse projeto também conta com a catequese. Quero muito a catequese nesse projeto. Aí ele falou, poxa, Alexandre, que bom, tem todo o apoio. E aí, quando a gente vê que tem todo esse apoio, a gente fica maluco em escrever, né?
né? O lado acadêmico vai lá, escreve, escreve, escreve. E aí houve muitas pessoas, e eu sou gratamente também convidado pelo professor Juni, que era, na época, o coordenador, diretor do Hospital Cajuru. Ele me convida para ir lá para conhecer o após o acidente, né? O quão difícil é a relação CIAT, Hospital Cajuru, né? O Hospital Cajuru, digo nosso carinhosamente, ele é hoje o hospital de referência para traumas, né? Uhum. E aí, então, eu vou conhecer tudo isso e essas pessoas começam a me brindar e me fomentar com muitas informações. E aí o E aí, trabalho então, acadêmico se transformou numa pastoral. e aí eu levo para Dom Peruso, né? Que Aí, então, o legal. padre Alex fala assim, ó, preciso fazer uma reuniãozinha entre você e Dom Peruso. E aí, né, claro, a gente, né, sempre nervoso para conhecer o nosso pastor maior, né, Dom Peruso. Falei, nossa, vou conhecer o arcebispo de Curitiba, né? Uma emoção muito grande. E aí ele me recebe num fora de horário, né? A agenda dele encaixou ali para conversar comigo. E aí ele fala, olha, esse projeto ouve nós, a gente conversa, explica. Ele fala, tá aí. Eu acho que isso não é um projeto. Isso é uma pastoral para ser criada pela nossa igreja. E aí a gente é brindado e com a grande responsabilidade, né, que ele nos dá de dizer, ó, a partir de agora é a pastoral do trânsito de Curitiba, né, uma pastoral projeto, né, que ela veio para a CNBB todo momento está nos perguntando como está funcionando, porque a ideia é que ela vá a nível Brasil. Olha, que sensacional, que bacana. E o trabalho pastoral envolve muito essa questão educativa, né? Então, conta pra gente como é que funciona, o que é que faz a pastoral do trânsito? A pastoral do trânsito, ela trabalha 3 pontos, basicamente, dentro da espiritualidade. Então, a gente trabalha, né, a gente escolheu a catequese para trabalhar com os pequenininhos. Eu tenho um relato muito interessante, né, se você me permitir, a história da pastoral ela é cercada de histórias bonitas, né? Eu, catequista, aí, então, no sábado à tarde, né, ali na catequese, uma criança, né, ela chega para mim, carinhosamente, me dá um abraço, fala assim, infelizmente, agora eu tenho que ir com meu pai. Eu falei assim, nossa, querida, como assim? Infelizmente. Ela fala, não, é que meu pai vem me buscar, porque meus pais são separados, eu passo sábado à tarde e domingo com meu pai. E nós vamos ao shopping. Só que o meu pai pega o carro dele e meu pai pensa que ele é um piloto de Fórmula 1. Que aí ele quer fazer tudo, quer mostrar que o carro é muito veloz e tal. Só que isso está me causando uma coisa tão ruim. Eu fico tão triste. E aí eu falei, opa, falei, então fala para o seu pai hoje, diz para ele um pouco mais devagar, que a princesinha, a joia maior que ele tem, ela quer ser cultivada e não destruída. E os Aí ela policiais falou, olha, sempre dizem que as crianças são elementos educativos no trânsito mesmo, né? Porque as crianças cobram os pais. elas cobram e elas assim, eu sempre falo, muitas vezes multa, até uma bronca de um agente de trânsito não tem tanto peso quanto a bronca do filho, né? O filho, Verdade. quando fala, é interessante. E aí ela pegou, foi no domingo de manhã, eu estava na missa, né? Era até, por sinal, a minha etapa que ia participar da missa. E aí esse pai me chama, fala assim, olha, o senhor que é o policial, que é o catequista? Aí eu falei, sim, senhor, sou eu mesmo. Ele, eu posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, pronto, arrumei, né? Arrumei uma bronca dentro da igreja. Quase chamei o padre para me ajudar. E aí ele então pega e fala assim, olha, posso lhe dar um abraço? Eu falei, pode. E aí ele fala assim, olha, muito obrigado pelo que você fez comigo e com a minha filha. Porque quanto tempo eu passo com ela e ela nunca me contou que aqueles momentos são ruins. E aí ela fala para você, você manda um recado para mim e nós tivemos o melhor final de semana da nossa vida e vai ser o primeiro. Eu falei, olha que maravilha, né? Então a gente então trabalha esse lado, a pastoral trabalha com a catequese junto, sendo uma fomentadora, né, do que a espiritualidade pode representar no trânsito, né, explicar um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo, né, toda essa questão que envolve a espiritualidade é onde ela pode ser aplicada no dia a dia no trânsito, né? E aí também eu utilizo, né, numa segunda etapa. Então, a primeira etapa seria a catequese com as crianças. Na segunda etapa, a gente pega todos esses programas que já existem de várias entidades, CETRAN, governo estadual, né, governo federal, e a gente, então, trabalha junto para mostrar para eles, olha, por mais difícil que seja toda a questão trânsito,
mas tente ser aquele cristão que, ao mesmo passo, se comove com um cachorrinho quando vai atravessar a rua, se comova para com o seu irmão que está dirigindo, deixe ele passar, não tenhamos essa disputa, essa espiritualidade tão bonita A que as gentileza pessoas no têm, trânsito. a gentileza. E eu utilizo também mais uma história, permita-me, que é a história da pastoral, cercada de histórias, né? E aí, então, eu utilizo a saída de igreja, né? Seja ela católica, uma assembleia, o que acontece? Chega no final das contas, aqueles, né, aqueles cristãos que estão chegando mais atrasados, colocam o carro de qualquer forma. Para sair, não tem opção, você tem que esperar. Você tem que ter calma para que seu irmão vá lá, tire o carro, para que você possa sair com o seu veículo. E aí a ideia da pastoral é trabalhar isso para com o cristão. Dizer para ele, olha, se você tem essa calma, essa bem-aventurança, então utilize ela no trânsito. Faça isso todo momento. Vai ser bom para você e bom para os outros. E aí a gente consegue trabalhar toda essa questão. Que E bacana, né? aí Você numa... sabe que... Opa, desculpa, por favor, fique à Não, vontade. imagina. E aí numa última etapa, só para a gente tentar fazer um apanhado geral da nossa pastoral, a gente vai então, como eu sou grato, né, e apaixonado pelo Hospital Cajuru, então eu pego e digo, olha, aí mais uma história minha, me permita. Eu sofro um acidente, a minha esposa é informada, né, eu tive um acidente de moto, um senhor, ao mexer no celular, acabou batendo em mim, eu vou parar no Hospital Cajuru, né, para alguns exames, e minha esposa vai para o Hospital Cajuru e fica lá fora, né, e querendo entrar, toda nervosa, e ela falou... E aí, após 2 horas, mais ou menos, do meu atendimento, ela consegue fazer contato comigo. E aí, a hora que ela entra, ela desmaia. Ela me vê e desmaia. E aí, eu peguei e comecei a conversar com ela e ela me contou. Ela falou assim, olha, é tão angustiante ficar lá fora do Hospital Cajuru que você não tem noção do que passa na cabeça de quem é os parentes do acidentado. Porque o acidentado, ele chegou no Hospital Cajuru, ele é muito bem atendido, né? As pessoas, às vezes, falam no Hospital Cajuru, mas ali existe um amor, uma humanidade daquelas pessoas que ali estão trabalhando, mas as pessoas lá de fora não têm quem o acolha. E aí a gente, opa, vamos trabalhar esse lado com a espiritualidade lá fora. E aí, então, esse é o nosso último trabalho ali da pastoral, acolhendo essas pessoas que são os parentes dos acidentados. Que bacana, que legal. Eu quero fazer uma provocação aqui. A partir da sua primeira história que você contou, que teve um acidente provocado por você, então, entre aspas, ali, por culpa sua, mas você teve o papel de não deixar que aquilo se transformasse numa briga de trânsito, né? Que infelizmente é tão comum. Eu tenho uma história muito parecida que foi o contrário. A moça bateu em mim e ela ficou muito nervosa. E o meu papel ali foi de acalmar a moça que tinha batido no meu carro. Calma, fica tranquila, isso acontece, não foi quase nada no meu carro e tal. Então, essas duas histórias me fizeram pensar também. Como é que a gente pode educar as pessoas para um momento, como os policiais dizem, para um momento do sinistro, para um momento em que ocorre uma batida, um momento em que as pessoas ficam ali nervosas, elas precisam também ter esse preparo emocional, não é? E é até interessante, porque a gente teve muito contato com o pessoal de autoescola, com psicólogos de trânsito, né? Eu fui brindado com muitas conversas com psicólogos. E o que eles sempre diziam era assim, olha, o curso de formação ele é bom, mas ele deixa um lado que é o lado justamente do acidente. O que eu tenho que fazer se eu me envolver num acidente? E aí, então, a gente, né, através da pastoral, a gente tenta mostrar para essas pessoas que você não precisa ser nada do que você já é. Utilize a sua espiritualidade para que você, naquele momento, respire, sabe? Tem aqueles, né? A gente até brinca, conta até 10, espere um pouquinho, porque o dano, de uma forma ou de outra, ele vai ser sanado. Ele vai ser pago, vai ser consertado. O que não vai consertar é esse momento de estresse que você pode ter, né? Eu já atendi um acidente onde, infelizmente, desse acidente que era de pequena monta, transformou-se num duplo homicídio, né? A pessoa acabou matando o pai e o filho, né? Então, assim, a ideia é justamente a gente não ter essa questão das pessoas se deixarem aflorar pela sua raiva, pelo seu momento de estresse. Não, a pessoa, então, tem o quê? A sua mansidão. Utilize a sua espiritualidade para que possa ter
esse momento de calma e feliz foi você em acalmar ela, mesmo não sendo você a culpada. Pois é, e a sua história tem aquele pontinho em que a vítima do seu acidente, né, a pessoa em que você bateu, depois se deu conta, puxa, mas era um policial e estava armado. E, infelizmente, a gente vê muitas brigas de trânsito, como esse último exemplo que você nos trouxe. Às vezes, uma discussãozinha boba, mas o fato de alguém estar armado e não ter o controle emocional naquele momento acaba se transformando em algo muitíssimo mais violento, não é? Sendo policial e até por dever de ofício, precisando andar armado o tempo todo, como você vê essa questão do armamento e trânsito? A questão do armamento e trânsito, eu sempre comento com as pessoas. Ao estar armado, o preparo teu tem que ser 3 vezes maior, né? Eu até brinco, não é 2 vezes maior, é 3 vezes maior. Você tem que lembrar que em qualquer situação, né, e a gente passa muito isso para os policiais, eu tenho a grata honra de ser instrutor também na polícia, e eu sempre falo aos policiais que estão entrando, quando você fala em arma de fogo, mas eu vou sacar. A arma de fogo é a tua última alternativa. E ela não pode ser a primeira numa situação que se resolve numa conversa, que ela é possível se resolver de uma maneira mais calma, mantendo a calma. Eu sempre falo, num momento de estresse, e o acidente de trânsito, ele é um momento de estresse. Se você apresenta uma arma de fogo, esse estresse vai aumentar de uma forma que, infelizmente, o resultado final é uma consequência que você não tem mais o poder de decidir como vai ser, né? Porque os nervos vão estar aflorados, então as pessoas precisam sempre lembrar, né, que é possível uma conversa, é possível um momento de espiritualidade e se você estiver armado por dever de ofício ou porque você pode estar armado, né? Nosso país está flexionando para algumas pessoas o porte de arma, então para que a pessoa pense, puxa, não é porque eu estou armado eu sou melhor. Não é porque eu estou armado que eu tenho a razão. Eu sempre cito, não é só uma família destruída, são 2 famílias destruídas, né? A gente tem exemplo de pessoas que mataram no trânsito armadas e depois a pena ela é irrelevante pelo trauma que vai causar. Então a pessoa tem que ter preparo, tem que lembrar, naquele momento, a arma de fogo apresentada, a gente não sabe a consequência daquilo. A reação de cada pessoa é diferente. A psicologia nos traz isso, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. Então é importante que, ao estar armado, né, a pessoa tenha consciência de que não pode, em nenhum momento, achar que tem vantagem sobre o outro. Pelo contrário, você está na desvantagem, porque numa situação mais difícil, você ainda tem uma arma de fogo ali, né? E a outra pessoa não tem. Então fica muitas vezes a vantagem se transforma numa desvantagem, né? Ao apresentar uma arma de fogo numa discussão, nunca é bom. Nunca é bom, porque a gente não sabe a reação das pessoas. É verdade. Bom, vamos falar de coisas boas, então. Vamos falar dos projetos, das metas, do futuro da pastoral. Como é que você imagina e o que é que a gente pode esperar da pastoral daqui para frente, Sargento? Olha, a gente teve, claro, né, a questão da pandemia, que nos atrapalhou um pouquinho dentro desse projeto. E aí a gente voltou para os bancos escolares, né? O Grupo Marista, a gente tem o apoio do Grupo Marista, então eu sou chamado novamente, a gente se reúne novamente, né? Chamamos agora o professor Ernesto, que é o coordenador do curso de teologia, falou, olha, professor, eu preciso da ajuda, né? A pastoral, ela nasce praticamente dentro do curso de teologia, né? Até me permita fazer um convite às pessoas, né? O curso de teologia não é só para padre, né? Pelo contrário, é para a comunidade, é para nós leigos, a gente conseguir ajudar tanto esses nossos pastores, né? Eu sempre falo, Dom Peruso, quando vai falar da teologia, ele diz, venham me ajudar, somem comigo, né? Eu acho bonito essa fala dele. Então, a ideia nesse momento de uma pandemia é a gente redescobrir alguns projetos para que a gente possa estar pondo em prática coisas diferentes, né? Porque alguns projetos, como missas que nós fazíamos, agora, pela pandemia, a gente tem restrição de pessoas dentro da igreja. Então, a gente está refazendo alguns projetos para justamente poder estar mostrando alguma coisa, né? Trazendo alguma coisa diferente. Até o voluntariado no Hospital Cajuru, a gente também está revendo pela questão da pandemia, né? O número menor de pessoas que ali estão no hospital. Então, a gente está tentando telefonemas,
ligações, amparando as pessoas, usando a Pontifícia Universidade Católica também para nos auxiliar, o curso de psicologia. Então, a gente está nesse projeto aí, vamos logo vir coisa nova da pastoral aí. Ah, que bom, Sargento. A gente quer agradecer muito a sua disponibilidade de conversar com a gente nesse momento, contar um pouquinho dos trabalhos da pastoral, desejar todo o sucesso à Pastoral do Trânsito, que consiga essa bandeira principal, que é a de trazer a paz no trânsito para todos nós, não é? Então, muito sucesso a todos vocês. Muito obrigada. Eu que te agradeço, um grande beijo. Perfeito. Nós recebemos aqui, então, no Voz da Igreja Entrevista, ele que é segundo sargento do BOP, Emerson Alexandre Silva, e é o coordenador da Pastoral do Trânsito. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Até!